Olá! Seja bem-vindo ao canal. Promessas para o nosso tempo. Deixe um comentário com pedidos de oração ou testemunho de algo que o Senhor fez em sua vida. Deus te abençoe e bom vídeo. Profeta Daniel, capítulo 8, versículos 26 e 27. Está escrito o seguinte: E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Então vamos aplaudi-la da melhor maneira possível. Vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas. Não fica com a boca fechada não. Enquanto você aplaude, diga bem alto: glória a Deus. Isso. Diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Isso, glorifica também. Nosso Deus é o teu Deus. O Jesus que você acredita é o Jesus que nós acreditamos. Então aplaude também, aplaude muito. Senhor, recebe os aplausos, recebe o louvor da tua igreja, recebe, meu Deus, esta honra, porque o Senhor é digno dela, o Senhor fez por merecer. Sim, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Agora, meu Deus, unge os nossos lábios para pregar, unge os ouvidos para ouvirem, prepara os corações para receberem, retira toda oposição à tua palavra. Tudo que se coloca contra a pregação do Evangelho, remove agora, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. O profeta Daniel, quando teve essas visões, ele ficou até doente. Ele quis voltar a fazer o trabalho no seu dia a dia, isto é, ele trabalhava para o rei, mas ele ficou altamente perturbado com as coisas que ele viu e que ele não compreendia direito, porque parecia algo muito enigmático, algo que estava fora da sua compreensão, e ele chegou a ficar doente até com as coisas que ele viu. Amados, o que você vai ouvir hoje aqui, o que você vai aprender hoje aqui, eu quero que você pegue caneta e papel para ir tomando nota de tudo o que nós estivermos mencionando. As coisas que você vai ouvir agora vão te estarrecer e vão deixar você com uma profunda preocupação semelhante àquela de Daniel. E você somente ficará indiferente, alheio, se você não for de Deus. Porque a pessoa que for de Deus sentirá temor no seu coração e entenderá o significado destas coisas, muitas das quais podemos agora revelar, porque já se cumpriram, muitas delas, mas tem uma parte ainda que não se cumpriu. A visão que deixou Daniel até doente foi a seguinte: ele estava repentinamente à margem de um rio, numa cidade que ficava a 400 quilômetros da Babilônia, uma cidadela chamada Suzã, em um outro país, e ele foi transportado ali instantaneamente, como se fosse um arrebatamento. Só esse deslocamento já provocaria fraqueza em qualquer pessoa. E Daniel aqui não é mais aquele mocinho, ele já é um ancião, já é um homem de idade. E ele fica observando o que está acontecendo ali naquele lugar, naquela cidadela chamada Suzã. E ele vê um carneiro com duas pontas. E esse carneiro
dava murradas, isto é, cabeçadas contra o ocidente, contra o oriente, contra o meio-dia, isto é, contra o alto, e ninguém podia resistir àquele carneiro com as duas pontas, com os dois chifres. E ele ficou vendo que aquele carneiro pisava tudo, esmagava tudo, destruía tudo, ninguém podia lhe resistir. Nenhum dos outros animais da terra podia lhe resistir. Mas, vindo de longe, do ocidente, surgiu um bode que tinha uma única ponta entre os olhos, e veio correndo até chegar ao carneiro, e com toda a sua força arremeteu-se contra ele e o feriu, e o carneiro caiu por terra, e ele sem piedade pisoteou o carneiro até consumi-lo. E quando aquele bode com uma única ponta viu-se sozinho, começou a crescer e a se expandir, a aumentar, mas no auge da sua força a ponta quebrou, e no lugar daquela ponta que caiu surgiram 4 pontas também grandes, e aquelas pontas prevaleceram por algum tempo, mas de uma das pontas surgiu uma ponta pequenininha, e essa ponta pequenininha foi crescendo, e ela então dava contra o oriente, contra o meio-dia e contra a terra formosa, e alcançou uma altura tão tremenda que atingiu o exército do céu e derrubou até algumas estrelas e pisou sobre elas. E ele se tornou tão grande que conquistou o exército do céu. E na terra formosa, este bode poderoso, forte, ele se volta contra o sacrifício contínuo e contra o lugar do santuário, e o conquista e o domina totalmente, e pisa sobre o exército e sobre o lugar santo. Daniel está vendo tudo isso que está acontecendo e não está compreendendo nada, porque tudo estava selado, era apenas figura. Então havia nesta visão uma pessoa que falava, mas surge um outro varão e pergunta ao que falava: até quando? Até quando ele estará pisando no lugar santo e retirando o contínuo sacrifício? Até quando vai acontecer isto? E o que falava respondeu: por 2300 tardes e manhãs, e depois o lugar santo será purificado. Daniel via, ouvia, mas não entendia. Mas daí ele quis saber a interpretação, e ele pergunta na sua alma, no seu espírito, ele quer saber o que tudo aquilo significa, porque ele está começando a ficar muito perturbado, porque a visão é real. E ouve-se uma voz de alguém parecido com um varão que diz: Gabriel, revela a este o significado da visão. Então aquele ser chamado Gabriel aproxima-se de Daniel e começa a lhe explicar o significado dessas coisas. Então eu quero que você acompanhe comigo o versículo 19 agora. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. E aqui o próprio Gabriel começa a explicar a Daniel o significado da visão. E ele começa dizendo e explicando no versículo 20: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, já mostrando que o carneiro que tinha as 2 pontas representava não exatamente 2 homens, mas 2 reinos.
a Média e a Pérsia. A Média, na antiguidade, era um território que ficava ao noroeste da Pérsia, ao lado oeste do norte da Pérsia. Então, a Média, durante um bom tempo, mandou na terra, mas era uma das pontas. Depois surgiu a outra ponta, que era a Pérsia, e esta ponta cresceu mais do que a outra, e apesar da Pérsia ser um reino mais novo, começou a dominar. Esses dois reinos, durante um bom tempo, dominaram a terra. E quando eles surgiram, quando Daniel teve esta visão, ele ainda estava no reinado do rei Belsazar, babilônio. Ele ainda estava na Babilônia. Quer dizer, Deus começou a profetizar através de Daniel e a mostrar profecias em visões, dizendo que o reinado da Babilônia cessaria, e aquele carneiro com as duas pontas, significando os reinos da Média e da Pérsia, então controlariam a terra e ninguém poderia resistir. Quando se cumpriu isso, logo na sequência, quando Belsazar foi morto por Dario. Esse reinado do carneiro foi instalado no ano 550 a.C. 550 anos antes de Cristo nascer. Pois bem, Gabriel está explicando, acompanhe a explicação, porque parte está cumprida e parte não está cumprida. Veja a que ponto nós estamos agora indo para o passado e a que ponto nós vamos avançar no futuro ainda. Porque esta visão de Daniel ainda não foi totalmente cumprida, por isso que você tem que estar atento a essa narração. Versículo 21 explica o seguinte: mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Quem era o rei primeiro da Grécia, que veio e destruiu o reino da Média e da Pérsia? Quem era o rei da Grécia que vem e faz com que esse primeiro carneiro caia por terra e seja pisado? É Alexandre o Grande. Você deve ter estudado, ou se nunca estudou, pelo menos ouviu falar de Alexandre Magno. Mas ele não surgiu assim na sequência, não foi de um dia para a noite. Veja, entre o versículo 20 e o versículo 21, para que a profecia se cumprisse, tiveram que correr 220 anos. Entre um versículo e outro, há uma distância de mais de 2 séculos para cumprir a primeira parte da visão. Aquele bode que vem com um chifre entre os olhos era Alexandre Magno, que veio da Grécia. Aquela ponta grande era Alexandre, e ele vem e destrói o reinado dos medos e dos persas. Em 220 anos, a Pérsia deixa de ser potência mundial, e a Grécia, então, através de Alexandre o Grande, passa a dominar o mundo. Veio do Ocidente, conforme a visão de Daniel. Continue acompanhando. Versículo 22. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Quando Alexandre o Magno, aquela ponta única, grande, no meio dos olhos do bode, quando Alexandre o Grande estava no auge da sua força, a Grécia dominando o mundo, o seu exército controlando a terra, Alexandre o Magno morreu, e morreu muito jovem. E ele foi substituído por 4 generais. As 4 pontas que surgiram na sequência, na fronte do bode, eram os 4 generais de Alexandre Magno. Acompanhe. Um desses generais chamava-se Cassandro, e ele ficou com a Macedônia depois da morte de Alexandre Magno. O segundo general, a segunda ponta, chamava Lisímaco, e ele ficou com a maior parte da Ásia Menor. O terceiro general, a terceira ponta, chamava-se Seleuco, e ficou controlando a Síria.
E a quarta ponta, o quarto general, chamava-se Ptolomeu, que ficou controlando o Egito, as principais nações da terra, e foi dividido então o reino da Grécia por esses quatro generais, essas quatro pontas, mas já não tinham a força que havia no tempo de Alexandre o Magno, porque o poder foi dividido por quatro. Antes Alexandre o Magno controlava, mas agora o poder foi dividido por quatro, mas tudo da mesma nação, tudo da Grécia. Pois bem, isso já se cumpriu também, isso já aconteceu, mas nós vimos que de uma das quatro pontas surgiu uma ponta menor, que cresceu muito para o Oriente, para o meio-dia e para a Terra Formosa. Pois bem, isso também teve lugar na história, porque no ano 175 a.C. surgiu o Antíoco IV Epifânio, e ele ficou controlando a parte do Oriente, se levantou contra o meio-dia, e ele também alcançou a Terra Formosa, isto é, a Palestina. E quando chegou na Palestina, havia tantos reinos na terra, tantas terras fortes, tantas nações com muitos jardins, com boa agricultura, mas este Antíoco IV Epifânio, ele se concentrou na Terra Formosa, na Palestina. Você nunca foi a Israel, ou alguns já foram, mas Israel hoje é um jardim florido muito diferente do tempo de Antíoco Epifânio. Palestina sempre foi um deserto. Por que chama-se Terra Formosa? Porque é a terra da promessa, é a terra do povo de Deus. E por alguma razão, esse Antíoco IV Epifânio, ele se concentra ali na Palestina e ele começa a pisar o exército de Deus, o povo judeu. Ele chega no templo de Deus em Jerusalém e ele pisa aquele templo e ele começa a combater o exército dos céus, isto é, o povo de Deus. E ele assume um controle tão grande sobre a Palestina que ele se sente à vontade para blasfemar de Deus, para blasfemar do Deus dos judeus. E desprezando as coisas sagradas, ele impede que o povo judeu faça sacrifício pelos seus pecados, porque naquela época uma pessoa pecava e para receber o perdão do pecado tinha que sacrificar uma ovelha. Ele proíbe o sacrifício de ovelhas, quer dizer, ele proíbe o perdão dos pecados. E para mostrar o seu desprezo pelas coisas sagradas, ele coloca dentro do templo de Jerusalém uma imagem do deus grego chamado Zeus, que é o pai de todos os deuses falsos, e ele manda sacrificar uma porca no templo de Jerusalém. Ele pisou a cidade santa, ele pisou o lugar sagrado, ele pisou e ficou controlando. Isso também já aconteceu, isso também já teve lugar na história. Isso aconteceu no ano 175 a.C., mas diz aqui a palavra que haveria um período para que ele fizesse isso, um tempo. Quando Daniel estava vendo aquela visão, havia um que falava, mas chegou outro e perguntou: até quando ele vai ficar retirando o sacrifício e vai fazer essa assolação e pisar no lugar sagrado? Até quando? E foi respondido: 2300 tardes e manhãs. Houve um tempo determinado. Era difícil para Daniel compreender o significado, porque tratava de coisas futuras. Mas isso se cumpriu rigorosamente, e é isso que eu quero te mostrar, que essa visão do profeta Daniel, ela cumpriu à risca, com todos os detalhes, e nós podemos comprovar isso através da história. Por exemplo, esses 2300 dias, ou seja, tardes e manhãs. Por quê? Porque o sacrifício no templo dos judeus era feito de manhã e à tarde. Ele proibiu o sacrifício de ovelhas, de uma certa maneira proibiu o perdão dos pecados,
E ele começou a fazer assolações, abominações lá dentro. Mas tinha um tempo para ele fazer isso. Confira comigo, versículo 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. É verdade, vai acontecer nesse período. Veja também o versículo 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havia um tempo para que o ímpio blasfemasse de Deus, para que esse Antíoco blasfemasse do povo de Deus, do exército de Deus, do santuário de Deus, para que ele se sentisse com poder sobre o templo, para controlar até a ligação do homem com Deus. Ele se sentiu no direito de impedir a fé das pessoas. Tudo isso é muito profético. E Gabriel disse, isso é verdadeiro. Então esse Antíoco Epifânio, ele proíbe o sacrifício e pisa Jerusalém e o templo do ano 171 a.C. até o dia 25 de dezembro de 165 a.C. Os 2.300 dias. Quando se cumpriu o prazo, surge Judas Macabeu e numa revolta consegue restaurar a cidade santa e consegue restaurar o templo de Deus e consegue purificar o templo do Senhor conforme estava especificado. Muito bem, essa visão para Daniel, na época ele não tinha entendimento. Nós estamos olhando a história há 2.500 anos atrás. Então hoje nós podemos consultar livros de história e saber que todos esses personagens existiram: Ciro, Dario, Belsazar, Daniel. Nós podemos ver que surgiu Alexandre o Magno, os seus 4 generais, Antíoco IV Epifânio. Nós podemos comprovar pela história que tudo isso se cumpriu religiosamente. Mas Daniel, quando foi usado por Deus para profetizar, ele não estava falando de coisas que se cumpririam para que hoje a gente olhasse e falasse, olha, era verdade mesmo, hein? Mas Daniel, ele profetiza coisas que ainda estão semicerradas e que ainda não se cumpriram totalmente, mas que vão se cumprir, que vão acontecer. Isso se refere justamente a essa ponta pequena que cresce e alcança até os céus e blasfema de Deus e persegue o exército de Deus e persegue o povo santo e pisa a terra santa. Isso ainda vai acontecer e está profetizado. Nós vamos agora avançar no futuro, igreja. Nós vamos conferir o surgimento do anticristo. E o que é pior, tudo indica que nós estamos já vivendo a época do surgimento desse personagem. Repare a semelhança que há entre Antíoco, a palavra Antíoco, e a palavra anticristo. Ambas começam igual. Nada tem por acaso. Na palavra de Deus, nada é por acaso. Daniel profetizou com riqueza de detalhes e nós podemos juntos agora conferir. Mas o anticristo, ele terá o mesmo comportamento do Antíoco IV. Ele vai blasfemar de Deus, ele vai perseguir o povo de Deus, ele vai pisar o lugar santo, ele vai proibir a fé, ele vai se colocar como Deus, ele vai controlar o sacrifício. Há muitas coisas ainda para acontecer. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 em diante, e você vai começar a entender os acontecimentos da nossa era. Os acontecimentos do nosso tempo. Aqui também é um ancião que está tendo visões. Em Apocalipse, João já tem muita idade, ele é velho, como Daniel. Ele está vendo coisas que ainda não
se cumpriram, mas ele escreveu do jeito que ele estava vendo. Mas João não imaginava que ele estava escrevendo para o nosso tempo, para a nossa época. E você vai ler e você vai identificar essa situação. A partir do versículo 1, João escreveu assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Olha o prazo novamente aí. Existe um tempo em que esta besta, o anticristo, o falso profeta, terão poder total sobre a terra. Continuando a leitura: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Isso ainda não aconteceu, está para acontecer, e eu posso garantir que nós estamos vivendo nessa época. Versículo 7: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Isso é para quem quiser ouvir, é para quem quiser receber. Nós vimos no capítulo 7 de Daniel, na visão que Daniel teve à noite, daquele animal que tinha rosto de leão e asas de águia, e depois surgiu o urso, e depois surgiu um semelhante ao leopardo. Compare o capítulo 7 com esse capítulo 13, vai trazendo na tua memória o que eu estou falando agora. E o quarto animal também, de 10 cabeças. Aqui a narração nos mostra mais um detalhe. Em Apocalipse 13, nós temos mais um detalhe que Daniel, na época, não lhe foi revelado, mas em Apocalipse revela. Aqui, no capítulo 13 de Apocalipse, aqueles 4 animais formam um só, significando uma unificação. O que está acontecendo hoje com aquele primeiro animal que tem a figura de leão e as asas de águia, América do Norte? O que aconteceu com aquele animal que tem a figura do urso? Qual é a nação? A nação que usa a figura do urso é a Rússia. O semelhante ao leopardo, os tigres asiáticos. As 10 cabeças, as nações da Europa, o mercado comum. E o que está acontecendo? Formando-se um só bloco. O mundo inteiro está caminhando para formar um só bloco, um só animal. Quando Daniel foi levado lá para a margem do rio, na cidade de Suzã, ele viu um carneiro com 2 chifres. E Gabriel, quando explicou, disse: aquilo são 2 reinos, os medos e os persas. Animal aqui se refere a nações. E nesse caso, um animal está sendo agora preparado, um só animal, com pedaços daqueles 4 animais. Você está compreendendo isso? O que significa? Que o mundo está se unificando, as nações estão se unificando para um só mercado, para um só controle. Já está caindo o chifre das nações, e aquela ponta pequena já surgiu, você não tenha dúvida nenhuma. A ponta pequena já surgiu e já está crescendo. Quem olha não percebe, porque acha que não é nada disso, tem tempo ainda. Não, nós estamos assistindo o final das profecias. Nós estamos vivendo a época que trata
do aparecimento do anticristo, desse que vai controlar todas as coisas, vai controlar a terra. Perceba a necessidade que o mundo está sentindo de ter um líder de peso. A Rússia pede socorro, o Brasil pede socorro, as nações da Europa pedem socorro, as nações da América Latina pedem socorro. O que um país sofre afeta todos os outros. Ninguém quer que o Brasil vá à falência porque vai junto o mercado comum europeu, o mercado comum latino-americano, o Mercosul. Ninguém quer que o Mercosul caia porque as grandes exportações americanas são feitas para a América Latina. Ninguém quer que os Estados Unidos caia. Por quê? Porque é a potência que está segurando as pontas no mundo. Está todo mundo preocupado. O mundo está querendo uma solução única, global, porque tudo o que acontece com uma nação afeta o resto do mundo. O que nós temos que ver com a quebra dos tigres asiáticos, com a Tailândia, com Hong Kong, com as outras nações, com a Coreia? O que nós temos a ver com isso? Mas afeta o Brasil, afeta as bolsas, as nações estão entrando em recessão, e os mercados estão pedindo uma solução única. Os animais da terra, as nações da terra estão se juntando para formar um só animal. A ponta pequena já surgiu. A ponta pequena que vai blasfemar e que vai falar contra Deus e que vai perseguir a fé e que vai causar um estrago tremendo na terra e ninguém poderá resistir, e tem um tempo para ele fazer isso. Qual é o tempo? Apocalipse, capítulo 13 aqui que nós estávamos olhando, e o versículo que fala das 42 semanas, que dizia: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder por 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio. Mas não resta dúvida nenhuma de que nós estamos vivendo uma das épocas mais importantes da história da humanidade. Esse é o tempo em que todas as coisas estão culminando para o maior acontecimento de todos os tempos. A Bíblia trata de tempos. Existem coisas determinadas para cada tempo. E qual é o tempo de agora? O tempo de agora é o tempo do mundo ouvir a palavra de Deus. É o tempo das nações acordarem, mas por mais que se fale agora, as pessoas estarão surdas e cegas, porque estão preocupadas com a situação econômica, com a globalização, com o emprego, com a recessão, com a inflação, com a exportação, com o trabalho, com o capital, com o dinheiro. Esse é o tempo em que poucos ouvirão, poucos entenderão. Mas é o tempo também em que nós devemos falar e alertar. Por quê? Porque a qualquer momento, igreja, a qualquer momento, quando o anticristo estiver realmente para mostrar a sua ponta, quando ele estiver realmente para mostrar o seu chifre, quando surgir essa liderança, quando ele vier com essa solução global, quando ele estiver se preparando para controlar o mundo, antes que isso aconteça, o Senhor Jesus vai voltar para buscar aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que são com o seu nome colocado nos céus, arrolados nos céus. Nós estamos agora prestes a ver o maior acontecimento de todos os tempos. Isso é tremendo. O que nós estamos anunciando e mostrando e comprovando na palavra de Deus, e tendo discernimento para mostrar e para entender, é uma coisa que o Espírito Santo está revelando para poucos. E você está tendo o privilégio de ouvir uma palavra que reis e rainhas gostariam de ter ouvido e não puderam. Daniel gostaria de estar vivendo nessa época, porque ele sabe que ainda que o anticristo venha, ainda que o anticristo controle a terra, ainda que ele mande no mundo, ainda que ele controle o sistema mundial, as bolsas de valores, as nações e tudo mais, Daniel sabe
que este momento é glorioso. O anticristo vai aparecer, vai dominar, mas tem um tempo determinado para isso, porque depois daquele tempo ele vai ser esmagado pela mão poderosa do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, o Cristo de Deus. Todos os profetas gostariam de estar vendo, ouvindo e entendendo o que você está agora recebendo. Quem vai escapar? Os que têm os seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus tem um tempo para cumprir. Veja comigo, voltando para Daniel capítulo 8, na metade do versículo 17 está escrito assim: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Entende? Esta visão vai se realizar. O que é? Vai se completar no fim do tempo. Muito breve, isso vai acontecer. Nós estamos no fim do tempo. Você está vivendo o fim do tempo. Você está vendo as coisas acontecer na frente dos teus olhos. Existe tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Eu fico feliz pela tua vida, porque nesse tempo tão trabalhoso, nesse tempo em que o diabo está cirandando toda a terra, em que o mundo está confuso, você está conosco neste lugar, ouvindo a palavra de Deus, entendendo que Jesus Cristo está voltando, preparando o teu coração para a volta de Jesus. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Existe um tempo, e esse é o tempo. E não adianta você querer escapar desse tempo, você está envolvido também nesse tempo. Você faz parte dessa geração. Uma vez um empregado foi convidado para uma festa na casa do seu patrão. E ele foi para a festa. E ele estava lá todo feliz, se divertindo. E de repente ele vê um convidado estranho que estava de costas, e ele vai puxar assunto, vai conversar na festa. E quando aquele convidado estranho se volta para ele, se assusta, e ele também se assusta. E aquele convidado estranho era a morte. Então o empregado sentiu o coração disparar ao ver a morte na frente dele. Ele saiu correndo para dentro da mansão do patrão e falou: patrão, eu preciso ir embora. Eu preciso sair correndo daqui. Mas o que foi que aconteceu? Não, é porque eu encontrei a morte lá perto da piscina. Eu pensei que era um convidado à morte. E quando ela me viu, ela fez assim com a mão. Mas eu corri antes, eu fugi dela. Eu estou te pedindo para ir embora dessa festa. Aí o patrão falou: mas o que adianta você ir embora? A morte passa lá na tua casa depois da festa e te pega. Falou: não, mas eu vou enganar a morte. Eu tenho uma tia que mora em Camanducaia. Eu vou correr para o sul de Minas, vou me esconder na casa dessa tia. Amanhã, patrão, não vou nem trabalhar. Me faz isso, patrão, senão eu morro. Aí o patrão, vendo que o empregado estava muito apavorado, falou: então vai, vou antecipar tuas férias, vai para a casa da tua tia. E ele fugiu e saiu correndo, aflito. E quando ele começou a sentir uma certa segurança, quando ele pegou o ônibus aqui na rodoviária com destino a Camanducaia, ele falou: que beleza, enganei a morte, escapei da morte. Agora vou passar umas férias lá em Camanducaia, respirando o ar puro de Minas, e enganei a morte. Ele ficou todo contente. Mas lá na festa, a morte abre a porta da sala, entra e vai até o dono da mansão, o patrão. E o dono da mansão olha para a morte e diz: você chegou atrasada. O rapaz já fugiu. O rapaz já foi embora. Que rapaz? O Francisco. O Francisco te viu aí. Antes que você o pegasse, ele fugiu das tuas garras. Ele foi embora e não digo para onde que ele foi. Aí a morte diz para o dono da casa: mas eu não vim buscar o Francisco, eu vim buscar você. Eu? Não era o Francisco, não, é você que eu vim buscar. Eu até estranhei, realmente eu levei um susto quando eu vi o Francisco lá perto da piscina. Mas aqui na minha agenda eu estou olhando, eu tenho que encontrar o Francisco amanhã na cidade de Camanducaia. Existe um tempo, não adianta você fugir, mas esse tempo não é um tempo de morte.
Você está sendo perseguido pela vida. Jesus Cristo quer te salvar. Jesus quer te livrar. Ele te encontrou com você. Ele quer falar no teu coração. Hoje é o tempo da salvação. Esse é o momento em que você tem que entregar tua vida para Jesus e permitir que o Senhor Jesus te livre desse acontecimento que está prestes a ocorrer em todo o planeta. Você agora está compreendendo porque o mundo está nessa confusão? Por que as nações estão caindo? Por que se pede uma nova ordem econômica mundial? Por que se pede a presença de um líder? Pois bem, o anticristo está feliz. Ele está pronto para assumir. Mas enquanto o anticristo está feliz, a igreja também está. O povo de Deus também está feliz. Finalmente está se cumprindo o tempo da nossa salvação, igreja. Está se cumprindo o tempo em que Jesus vai nos levar para ficar com Ele para sempre. A igreja também está feliz. Agora não adianta você falar, eu vou para outro lugar. Não adianta você correr, porque o anticristo vai controlar o mundo. Não adianta fugir para Camanducaia, nem para Piracicaba, nem para Campos do Jordão, nem para outra nação. Você não tem como fugir, você não tem como escapar. Agora, ou você toma a decisão mais importante da tua vida, ou você ficará fora do livro da vida. Só vai escapar quem? Quem tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E como é que esse nome é escrito no livro da vida? Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, quando ela cumpre a justiça de Deus, se batiza nas águas, quando ela persevera até o fim, quando ela compreende que a salvação da sua alma depende do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Somente essas pessoas escaparão do anticristo, porque o anticristo está chegando. Não é Jesus que vai voltar visivelmente agora. Jesus, ele volta em secreto. Não pensa você que Jesus vai aparecer agora para todo mundo? A volta de Jesus, a primeira parte da volta de Jesus, começa com o arrebatamento da igreja. A igreja sobe, porque a igreja não vai ficar aqui nesses 3 anos e meio, nem nos 7 anos. A igreja, ela vai subir. Terminados os 3 anos e meio do anticristo, aí voltaremos com Jesus para a terra. Aí o anticristo vai ser derrotado. Mas você não pode ficar aqui nesse mundo. Você tem que se preparar para escapar. Você tem que colocar o teu nome nessa reserva. Eu vejo assim: o arrebatamento da igreja é como um voo de avião. Se você não tiver o bilhete, se você não reservar o teu assento, se você não fizer o check-in, se você não embarcar, você não sobe. O arrebatamento da igreja é muito parecido. Você tem que fazer a tua reserva. Eu quero. Você tem que comprar a passagem, mas estranhamente já compraram a passagem para você. Jesus já pagou a passagem com seu sangue precioso. Você viaja, é só pegar o bilhete. O bilhete você pega aqui hoje. Aí você faz o check-in. Onde você vai fazer o check-in da viagem? No batismo nas águas. Ali você comprova que realmente já se banhou, já colocou a melhor veste e está pronto para a maior viagem da sua vida. Aí você embarca. É isso que está para acontecer. Depende de você. Quer pegar o bilhete? Quer colocar o teu nome no hall de passageiros? Quer fazer a tua reserva? Então toda a igreja se coloque de pé. Só não viaja quem não quer. Só fica neste mundo quem quiser, porque já está tudo preparado. Eu diria para você que não resta mais nada. Jesus só não voltou ainda por causa da graça e da misericórdia de Deus, que não quer que você se perca. Um dos últimos sinais da volta de Jesus é este: o Evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários.
Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.